Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo e para você que não me conhece, eu fui aprovado em Medicina na UFJF pelo PISM com mais de 1.100 pontos. Se você está aqui, provavelmente você quer ver a resolução dessa prova do PISM 2 de 2022. Então, antes de começar, eu vou dar alguns avisos para você. O primeiro aviso é que você tem acesso apenas à resolução de uma das disciplinas das 8 matérias do PISM, enquanto que quem é do curso Gêmeos do PISM vai ter acesso à resolução completa de todas as provas discursivas do PISM 2 até 2020, pelo menos. O segundo aviso é que você precisa se inscrever aqui no canal e seguir a gente lá no Instagram e TikTok, @GêmeosDoPISM, porque em breve a gente vai fazer aulões gratuitos para o PISM 1, PISM 2 e PISM 3 também. O terceiro e último aviso é que lá na bio do meu Instagram tem um link com várias coisas para você acessar e uma delas é um grupo, na verdade são 3 grupos, um para o PISM 1, para o PISM 2 e outro para o PISM 3, que você pode entrar e lá eu mando diariamente algumas questões para vocês treinarem e além disso eu dou descontos exclusivos para os membros do grupo. Então agora vem comigo para a resolução. Então, indo para a primeira questão de literatura, eu vou primeiro para a pergunta e depois eu vou para o texto em si, né? Questão 1. Um dos principais traços da poesia modernista é a tentativa de unir a arte e vida, incorporando o cotidiano à esfera da arte, deslocando a arte de seu lugar sagrado, entre parênteses, intocável, e miscigenando temas considerados elevados e abstratos à concretude da vida comum. Explico de que modo isso ocorre no texto 3. Então, o texto 3, na verdade, é um trecho do poema do Oswald de Andrade que se chama Balada do Esplanada. Então, vamos lá. A poesia na dor, na flor, no beija-flor e no elevador. É basicamente só esses versos que você tem que analisar. Então, não fica tão difícil assim de responder essa pergunta. Então, ele está querendo saber de que forma esse poeta modernista ele está unindo a arte e a vida. Ou seja, como que ele está incorporando, de que forma acontece isso, essa incorporação dessa arte eh, com a vida comum, a vida cotidiana. Então, o que que a gente está vendo nesse poema? Que ele está falando que tem poesia na dor e na flor, e no beija-flor e no elevador. Só que, vamos analisar esses termos. Elevador é totalmente incomum para, por exemplo, um texto romantista, alguma coisa assim, porque é uma coisa muito cotidiana. Então, aqui a gente já vê que ele está colocando a poesia em um espaço que não era tão comum para a época, que é a vida cotidiana. E também na dor. Como é que fez uma seta do nada. E também na dor. E na flor e o beija-flor. Aí é um pouco. É, faz parte do cotidiano, sim, né? Da natureza, a gente vê e tal. Só que, na verdade, o que ele tá contrastando aqui duas coisas, dois tipos de termos, digamos assim. A flor e o beija-flor são coisas mais, digamos assim, idealizadas, né? Representa a natureza, uma coisa mais romântica. Então, é, era um tema assim já abordado pelos romantistas e, enfim, pelos autores das escolas literárias que vieram antes do modernismo. Mas a dor, e principalmente o elevador aqui, são termos que representam essa poesia em uma esfera diferente. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou começar a montar a resposta para você enxergar. Ele está unindo duas coisas, duas esferas, né? Que antes não eram unidas. E com isso, ele traz a arte para perto das pessoas, para perto do público, porque antes a arte era colocada como se fosse um pedestal, né? Então, uma coisa que deveria só ser admirada, enfim, e como as pessoas enxergavam ela como se ela não fizesse parte da vida comum, da vida do dia a dia. Então, o objetivo dele com esse texto é esse. Então, como que a gente pode responder? É, no texto, balada, balada do. Calma aí.
Balada do Esplanada, Oswald de Andrade. Hoje não é meu melhor dia para digitar, não sei por quê. Oswald de Andrade. é, Vamos ver, eu vou pegar alguma coisa da resposta, da pergunta da questão um para colocar na nossa resposta para ele ver que a gente está respondendo ela mesmo. É como se, é como se fosse quando você está fazendo uma prova do Enem, uma redação do Enem, que você não quer fugir do tema, e aí você é, mostra, né? Você escreve o tema na sua redação para você deixar bem claro que você não está fugindo, né? Do, do que está sendo pedido. Então, um dos principais traços da poesia modernista é a tentativa de unir a arte e vida, incorporando o cotidiano na esfera da arte, deslocando a arte do seu lugar sagrado. Tá. No texto Balada do Esplanada, o Oswald de Andrade. é, Não. O eu lírico. Eu lírico. é, Diz que existe poesia tanto, tanto em esferas, é, tanto em objetos que já eram comumente ligados à arte, como na flor e no beija-flor, quanto em esferas cotidianas, como na dor e no elevador. Eu tô colocando entre parênteses, entre aspas, quer dizer, porque eu tô tirando do texto, para mostrar que eu tô tirando do texto. Entendeu? Apesar de que são só palavras, né? Eu não necessariamente, nesse caso aqui, especificamente, não seria tão necessário as aspas. Mas eu botar elas mostra que eu tô tirando do texto o que eu tô colocando. Então, o eu lírico diz que existe poesia. Não vou colocar diz, não. Vou colocar. Evidencia que existe poesia tanto em objetos que já eram comumente ligados à arte, como na flor e no beija-flor, quanto em esferas cotidianas, como na dor e no elevador. Dessa forma, ele desconstrói a ideia de uma arte é, intocável. Aí eu tirei esse termo da própria pergunta para mostrar que eu estou respondendo a ela. Então, ele desconstrói a ideia de uma arte intocável e busca construir uma ideia de é, é, aproximação com com a vida comum. Vou até ler a resposta para ver se ficou boa. No texto Balada do Esplanado, o eu lírico evidencia que existe poesia tanto em objetos que já eram comumente ligados à arte, como na flor e no beija-flor, quanto em esferas cotidianas, como na dor e no elevador. Dessa forma, ele desconstrói a ideia de uma arte intocável e busca construir uma ideia de aproximação desta que eu estou me referindo à arte, né, com a vida comum. Eu gostei bastante da nossa resposta, tá deixando muito claro que o que está sendo pedido, né? De que forma o Oswald de Andrade está aproximando a arte do cotidiano. Tá bem claro a nossa resposta. Então vamos para a questão 2. Ela já está mais grandinha. Mas vamos lá, eu vou direto para a pergunta e depois eu leio, como eu sempre faço. Questão 2.
Ao contrário do indianismo romântico, típico do século XIX, cujo projeto era pensar a identidade brasileira a partir de uma suposta cultura indígena. Então, deixa eu só grifar uma parte aqui. Ó, ele vai contrariar alguma coisa, né? Ao contrário do indianismo, cujo projeto era pensar a identidade brasileira a partir de uma suposta pureza da cultura indígena, isso daqui já vai ajudar demais a matar a questão. Vocês vão ver. Suposta pureza. Então, aqui a gente já vê que é um texto do Mário de Andrade, que é modernista. Então, é, esse texto aqui parece ser chato, né? O comando ser muito grande, mas na verdade é bom, porque ele já vai dar um monte de dica aqui. Que ele está falando que, ao contrário do indianismo, típico do século XIX, cujo projeto era pensar a identidade brasileira a partir de uma suposta pureza da cultura indígena, aí ele já vai dar a entender que o texto que a gente vai ler, ele vai contrariar essa pureza da cultura indígena. Então isso pode ajudar na nossa resposta. Tá, o que muitas vezes resultou contraditoriamente na imagem de um índio idealizado e desenhado com traços e valores europeus. Aí, abre aspas, o índio cheio de bons sentimentos portugueses, como diria Oswald de Andrade no Manifesto Antropófago. O modernismo brasileiro nos anos de 1920 buscou compreender a nacionalidade brasileira como algo impuro. Deixa eu grifar. Impuro, inconcluso, miscigenado. Uma nacionalidade construída na dinâmica de uma diversidade cultural processada por encontros e conflitos de povos ameríndios. Tá, diversidade cultural. Ah, encontros de povos ameríndios, africanos e europeus. Então, o que está falando aqui? Que o modernismo começou a contrariar essa ideia idealizada do indígena brasileiro e ele começou a ver e compreender a nacionalidade brasileira como algo totalmente miscigenado, ou seja, que nem ele está falando aqui, impuro, inconcluso. Por quê? Porque a sociedade foi construída por uma miscigenação de povos ameríndios, né? Só que também de africanos e europeus, com certeza, né? Inclusive a maior parte. Então, vamos lá para a pergunta. Após a leitura do texto 4, o poema O Trovador, escrevido por Mário de Andrade, publicado em 1901 no livro Pauliceia Desvairada, e tendo em vista as considerações acima, ele já até deixou aqui, ó, tendo em vista considerações acima, então você não pode dar mole. Exemplifique de que modo a visão modernista do Brasil está presente no poema O Trovador. Então, como que o modernismo, a visão modernista, né, está sendo expressa aqui? A visão modernista eu já acabei de falar, né? A questão 2 já mostrou para você que é o indígena como algo impuro. O indígena como algo impuro, não, a sociedade como algo impura, né? A sociedade brasileira como algo impuro no sentido de uma mistura heterogênea, né? De indígenas, africanos, europeus. Então vamos lá para o poema. O Trovador. Sentimentos de mim do asperamente, dos homens das primeiras eras. As primaveras de sarcasmo, intermitentemente no meu coração arlequinal. Intermitentemente. Outras vezes é um doente, um frio na minha alma doente, como um longo som redondo. Cantabona, cantabona. Doloron, minha língua rolou. Som tupi tangendo alaúde. Tá. De que forma essa visão modernista está sendo expressa? Então, a gente pode falar várias. Eu vou dar aqui alguns exemplos. Ele não pediu, né? Cite 3 formas. Isso daí já é uma vantagem, né? Para a gente. Então, eu vou ir analisando o texto com você para responder. Primeiramente, tá? Ele deu um glossário aqui. Ele está falando. Trovador. Na lírica medieval europeia, era o artista de origem nobre e, acompanhado de instrumentos musicais, como o alaúde, compunha e entoava cantigas, poesias cantadas. Alaúde. Então ele deu duas, duas definições. Trovador já leu. Então, o que é o alaúde? Instrumento de cordas de origem árabe que se tornou popular na Europa a partir do século XVI. Então,
Tá até bem claro aqui o que que esse glossário está indicando. Ele está falando que o trovador, primeiramente ele está falando que o trovador era um cara de origem nobre, lá da Europa. Então, que era acompanhado de instrumentos musicais, compunha e entoava cantigas. Isso na lírica medieval europeia. Agora eu te pergunto, o que que tem a ver a lírica medieval europeia com o indígena Tangeno Alaúde? Digamos assim que nada, né? Até que tem, né? Porque depois os indígenas foram colonizados pelos portugueses. Mas enfim, você vê claramente que tem uma incompatibilidade aqui com esse título, O Trovador, que é o cara que está contando a história aqui, né? O eu lírico, com quem é de fato o eu lírico, que é o Tupi, D'Angelo Alaúde. Então, esse é um ponto. Um ponto é, digamos assim, como que eu posso escrever? A incompatibilidade. Deixa eu escrever digitado, que fica mais bonito, que minha letra não é das melhores. A incompatibilidade. Vou colocar um. A incompatibilidade entre o título O Trovador, o Trovador e o Tupi. Tá. Dois. Outra coisa. Ele deu aqui pra gente a definição de alaúde, que é um instrumento de cordas de origem árabe que se tornou popular na Europa. Aí outra coisa também que não faz tanto sentido, por que que o tupi tá com um instrumento que veio dos árabes, que passou dos árabes para os europeus? Então, como assim? O romantismo, não, os textos romantistas nunca escreveriam isso, né? Porque para os textos romantistas, principalmente para da parte do indianismo, o índio era algo puro, né? Era uma questão assim idealizada. E agora não é mais. Tanto que o indígena está sendo representado com um instrumento que nem é indígena, é europeu. Então, europeu não, né? É árabe, que depois foi para a Europa, enfim, pode ser considerado europeu para a gente, né? Porque para a gente veio pelos europeus. Então, outra coisa aqui é a diversidade cultural. A, divers... a diversidade cultural expressa pelo é, indígena utilizando um instrumento é, árabe que é, foi popularizado na Europa. Tá, outra coisa. É, é um texto até que pequeno, né? Só que dá para analisar tanta coisa. Esse coração arlequinal aqui. O que que isso daqui tá querendo dizer? E outra coisa também que a gente vai analisar é as primaveras do sarcasmo. Por quê? É, primeiramente, esse coração arlequinal aqui, você não é obrigado a saber, né? Mas é bom você ir um pouco além até do seu estudo comum da sua escola, enfim, sobre a parte da literatura, história, essas partes das humanas, assim, é bom você expandir um pouco e além para você ter repertório e conseguir responder coisas que você não consegue só vendo matéria para o vestibular. Então, o Arlequinal vem de um personagem do teatro italiano que se chama Arlequim. Esse Arlequim, ele era representado como. Tem duas características principais que vão ajudar a gente aqui. Primeiro, ele era representado com uma roupa retalhada, né? Cheio de losangos, assim, coloridos. Enfim, isso daí
não é tão importante pra gente, né? Mas até que mostra que o Mário de Andrade estava querendo dizer que o coração dele é totalmente diversificado e, enfim, misturado. Mas a questão é também que esse personagem, ele tinha fases, né, de alegria, felicidade, mas também ele passava por fases de tristeza, melancolia. Então, esse coração arlequinal aqui, eu vou até escrever, o coração arlequinal, ele representa coração arlequinal. Ele representa o fato de que aí eu vou até voltar para explicar melhor, que é essa parte aqui do As Primaveras de Sarcasmo, ela tá mostrando que a primavera ela remete à felicidade, uma época que está florescendo ali a natureza, enfim, então remete a um contexto de alegria. E aí, ele logo em seguida, ele fala sobre o sarcasmo. Então, as primaveras de sarcasmo. Então, ele está querendo dizer aqui que mesmo em tempos de alegria, existe também essa melancolia, essa tristeza. E aí, logo em seguida, ele fala do coração arlequinal. Então, isso está conectado. Esses dois versos estão conectados, porque que nem eu falei, né? Esse personagem Arlequim tinha fases de felicidade e fases de tristeza. Então, o coração arlequinal tá querendo. E, e o outro verso junto também, vou até colocar. E primaveras de sarcasmo mostram é, uma visão. é, eu vou primeiro falar disso, depois eu vou falar outra coisa, senão eu vou começar a confundir vocês. Então, mostra uma visão de que, mesmo em épocas, não vai ficar tão bom, mesmo de que existem uma parte de dor e tristeza, mesmo em contextos de alegria. E aí, isso com certeza tem a ver com a poesia modernista, né? Porque a poesia modernista é tudo menos idealizado. Então ele está mostrando aqui meio que como se fosse a realidade dos fatos. Então não é uma visão ideal, é uma visão real. Então todo mundo sabe, né? Que existe todo mundo tem uma dor interna, todo mundo tem fase de tristeza, ninguém é totalmente feliz. Então, mesmo nas primaveras, existem essas fases. E além disso, esses dois, eh, essas duas partes, né, primaveras do sarcasmo e coração arlequinal, também representam, vou até escrever, também representa uma visão irônica. Então, o modernismo é cheio disso, né? De ironia, sarcasmo, principalmente debochando, né? Da poesia e da prosa também romantista. Então, além disso, também representam é, uma visão irônica e sarcástica, típica, sarcástica, típica do modernismo. Além disso também, a gente pode ver aqui na, no próprio enunciado que ele fala o seguinte: é, o índio cheio de bom sentimento português, estava demorando a achar. O Oswald de Andrade falou isso. Ou seja, se a gente parar para pensar, o que a gente analisou? A incompatibilidade entre o trovador e o tupi. Ou seja, uma mistura quase que incompatível, né? Do tupi lá da floresta utilizando um instrumento europeu. E além disso,
o eu lírico bem sarcástico e irônico, a gente pode dizer também que ele está insatisfeito. Então vou escrever aqui uma insatisfação com essa imitação europeia. Ou seja, a gente sabe também que o modernismo ele defende, é, defende no sentido de apresenta uma visão sobre a sociedade que busca mostrar valorizar também essa miscigenação. Então, tudo que é totalmente é, imitação da Europa, ele condena. Ou seja, não só da Europa, mas de fora, enfim, Estados Unidos, ele não dá tanto valor a isso e ele dá mais valor para essa é, heterogeneidade. Então, a gente pode falar que existe uma insatisfação com a imitação europeia. E aí isso também é expresso, né? É expresso pela mesma parte que eu tinha falado, que é a incompatibilidade entre o trovador e o tupi, e também a, o uso do alaúde pelo indígena. Então vamos montar a resposta agora, de fato, né? Então, respondendo, eu vou colocar é, esses dois tópicos principais, esses dois primeiros tópicos, porque a questão ela está falando muito disso. Então, provavelmente, o que o corretor vai querer é ver de você escrevendo sobre essa incompatibilidade entre as culturas. E falando sobre a miscigenação, enfim, essa parte de ironia, sarcasmo, é, ele pode até aceitar, só que não é o principal. Então eu vou colocar aqui o principal. É, a visão modernista é, de Brasil no poema O. Eu aconselho sempre vocês darem respostas completas assim, tá? O Trovador expressa. Deixa eu ver como eu posso citar. Expressa já de início, pela comparação entre o título desse texto e a identidade do eu lírico, visto que trovador, trovador era o artista, era um artista, não, vou colocar o artista mesmo, porque tá assim no glossário. Então, era o artista de origem nobre, era o artista de origem nobre na Europa medieval que entoava as cantigas, enquanto que trata-se de um
Tupi, de um indígena. Tupi. É... Deixa eu ler a resposta para eu ver como que eu vou continuar. A visão modernista de Brasil no poema O Trovador é expressa já de início pela comparação entre o título desse texto e a identidade do eu lírico, visto que o trovador era o artista de origem nobre da Europa, na Europa medieval que entoava as cantigas, enquanto que quem entoa a antiga buguei minha língua toda agora. Quem entoa a cantiga, né, nesse caso, enquanto que quem está é, é, se expressando nesse caso é um indígena tupi. Além disso, esse personagem está tangendo um alaúde, ou seja, utilizando um instrumento vindo da Europa, um instrumento europeu, o que demonstra uma diversidade cultural na, na formação da sociedade brasileira. Deixa eu ver se dá para diminuir a resposta. A visão modernista de Brasil no poema O Trovador é expressa já de início. Calma aí que o trovador aqui não é maiúsculo. É expressa já de início pela comparação entre o título desse texto e a identidade do eu lírico, visto que o trovador era o artista é, de origem nobre na Europa medieval que entoava as cantigas, enquanto quem está se expressando nesse caso é um indígena de origem tupi. É, deixa eu ver. Vou colocar a visão modernista de Brasil. Acho que tá uma boa resposta, mas eu queria adicionar mais uma coisa. Visto que o trovador era colocar o que contraria a ideia de pureza da cultura dos ameríndios. Deixa eu ver. A visão modernista de Brasil no poema O Trovador é expressa já de início pela comparação entre o título desse texto e a identidade do eu lírico, visto que o trovador era o artista de origem nobre na Europa medieval que entoava as cantigas. Talvez eu poderia tirar aqui que entoava as cantigas. Enquanto que se eu tivesse na hora lá da prova e não estivesse cabendo essa parte, eu tiraria 500 obras cantigas porque não é tão necessário. Só de mostrar artista de origem nobre na Europa medieval já está mostrando uma contrariedade aqui entre é, um contraste com o eu lírico. Então, 500 obras cantigas, enquanto que quem está se expressando nesse caso é o indígena tupi, o que contraria a ideia de pureza das culturas ameríndias. Da cultura ameríndia. Além disso, esse personagem está tangendo um alaúde, ou seja, utilizando um instrumento europeu que demonstra uma diversidade cultural na formação da sociedade brasileira. Eu gostei muito da nossa resposta, porque a gente está abarcando duas coisas.
a impureza da cultura indígena que é defendida pelos modernistas, e outra coisa que é defendida, que é a criação de uma sociedade brasileira diversa, heterogênea, por vários povos. Então, eu gostei da nossa resposta. Vamos para história.